na nuvem. E boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Hugo Luna. Eu sou psicoterapeuta corporal, psicólogo formado na Saberge, que é essa sociedade que eu faço parte. A Silvia é formada lá também. Eu considero a Silvia minha madrinha bioenergética, a pessoa que me trouxe para esse mundo, né, da psicoterapia corporal. A gente chegou a estagiar junto lá atrás, né? Então, uma honra estar recebendo ela. Eu sou parte da diretoria de comunicação da Saberj, e dentro do campo da diretoria de comunicação, a gente tem algumas iniciativas que a gente está voltando a conduzir, né, com mais consistência. E uma delas são esses bate-papos. A gente chama de live porque começou lá no Instagram, e durante um tempo funcionou muito bem no Instagram. Tem registros ótimos lá no Instagram, mas o Instagram começou a ficar muito instável. Então a gente trouxe para o Zoom, né? O Zoom tem também prós e contras, mas ele é muito mais estável como plataforma. Mas essas lives da Saberj, que elas acontecem, né, com alguma periodicidade no ano, é uma oportunidade de pessoas formadas da Saberj, pessoas da nossa rede, poderem vir aqui e contar um pouco de si, explorar algum tema do seu interesse. É uma forma da gente estar se reconectando com as pessoas da nossa rede, apresentando as pessoas com seus diferentes trabalhos, diferentes experiências clínicas, né? Então, isso é uma iniciativa da Saberj, para vocês saberem que isso aqui tem um contexto, tá? E eu tenho sido anfitrião de boa parte dessas lives. E hoje aqui eu estou com a Silvia Mendel, nossa querida Silvia, que eu falei, né? Considero uma pessoa que me ajudou a chegar na bioenergética. E é uma chance da gente poder escutar um pouco da Silvia aqui, acho que ela fala um pouco dela. E depois a gente vai entrar nesse tema de hoje, sobre adolescência e a questão do surto psicótico nesse período, né, tão conturbado do desenvolvimento humano. Silvia, você gostaria de falar um pouquinho, se apresentar, né? Falar um pouco assim de como que você está chegando aqui nesse ambiente virtual, que é uma dinâmica também mais recente da Saberj. Você quer pegar o microfone um pouco? Vou pegar. Boa noite, gente. Está sendo um prazer imenso estar aqui, podendo falar um pouquinho, né, nesse canal da Saberj. A Saberj foi a segunda casa, né, pela qual passei, assim, ao longo da minha vida, a minha primeira grande formação. E antes, eu acho importante falar também sobre a minha formação, né? Eu comecei como bióloga, fiz biologia, depois eu fui fazer o mestrado em ecologia e conservação, e aí quando eu terminei o mestrado, eu resolvi mudar de bicho, né? Porque no mestrado eu trabalhava com pequenos mamíferos, e aí, de repente, né, de repente que não foi tão de repente, eu resolvi trabalhar com o bicho-homem, né, um mamífero de grande porte. E cá estou até hoje, né, fazendo formações e me aprofundando, sobretudo na relação entre mente e corpo, né? A forma como eu vejo os pacientes, como eu olho para o mundo também. Então, eu sempre busquei me aprofundar nesse conhecimento dessa integração mente-corpo, né? O indivíduo como uma unidade indissociável. É assim que eu vejo essa. Calma aí, Silvia, calma aí. Teve um probleminha técnico aqui, Silvia. Probleminhas técnicos acontecem. Cadê? Achei. Tá, pronto? Pronto, foi. Que é tanta gente entrando que eu apertei um botão errado aqui. Ah, Então, estou tentando administrar aqui também, que a sala está bem cheia, tá? ah. Você estava falando dessa sua experiência, da Falando da sua minha formação. formação, exato, né? E aí, a Saberj foi a minha primeira formação em psicoterapia corporal, que eu fiz junto com a PUC,
né, onde eu me formei em psicologia, e a partir de então eu não parei, né? Já tem uns 15 anos, assim, que eu faço formações, mas todas ligadas a essa interação mente-corpo, né? Como a gente trabalha, como a gente funciona, opera no mundo. Então, e aí recentemente estou terminando uma formação em arte-terapia, que eu sinto que faz todo sentido também com a minha história, vocês vão ver um pouquinho disso. E tenho também navegado muito pelas áreas da experiência somática, que a gente chama de SE, né? Que é mais comumente conhecida como SE. Nossa, legal, legal. Bom ter você aqui de volta às raízes bioenergéticas no outro papel, né? Aí a gente vai poder escutar um pouquinho desse tema e você vai poder, assim, ajudar a gente nessa costura, né? Por exemplo, entre o trabalho do corpo, entre a arte-terapia, né? Assim, acho que você tem essa experiência ampla que vai dando o seu jeito de trabalhar, né? Na sua clínica. Acho que todos nós temos uma bagagem que vai se integrando no nosso trabalho de forma orgânica, né? Pessoal, antes de entrar no tema propriamente, que a Silvia vai trazer aqui pra gente, só um lembrete que por ser bastante gente, por ter uma dinâmica aqui de entra e sai que é comum, a gente vai deixar as perguntas para o final, tá legal? Vocês podem aguardar, anotar uma pergunta aí, ou quem escrever no chat, talvez eu anote aqui em algum momento, tá? Mas a gente vai ter um momento aqui de conversa, de escutar mais a Silvia, e a gente depois pode abrir para todo mundo querer trocar uma ideia mais ampla, que é um tema que eu sei que mobiliza muitas pessoas também. É um tema delicado, então assim, acho que todo mundo vai ter algo a querer contribuir nessa história, tá? Mas a gente inicialmente vai primeiro focar aqui na minha troca com a Silvia e depois a gente vai vir para perguntas, tá bom? Então, iniciando aí esse tema, Silvia, depois da sua apresentação, o título, né? Já acho muito interessante, né? Achei bonito a forma que foi fraseado. Do lado de lá, um paralelo entre o surto psicótico e o mundo virtual na adolescência. Como trazer de volta esses jovens que cruzam o limiar da realidade? Esse foi o tema que a Silvia escolheu. E eu acho curioso, assim, que eu fiquei pensando um pouco, né? Porque quando a gente começa a estudar esse campo das psicoterapias, a gente esbarra, assim, na questão do desenvolvimento humano. A gente vê que a gente estuda muito os temas da primeira infância, né, Silvia? Muito assim, a fase oral, o momento mais regredido da primeira infância. Mas assim, os psicanalistas clássicos assim demoraram para pensar a adolescência, né? Então assim, o que acontece nesse período do desenvolvimento da adolescência, né? O que você pode trazer para a gente assim de perspectiva assim de um nível de amadurecimento? O que seria adolescência? Aham. Primeiro, assim, eu queria não só falar da adolescência, mas queria enfatizar que a escolha do título, né, foi importante, assim, trazer no título dessa live surto psicótico, né, associado à adolescência, porque o que eu tenho observado é que muita gente acha que nunca vai acontecer na própria casa, vai sempre, né, um surto psicótico é coisa de maluco, ou vai acontecer, sei lá, na grama do vizinho, na escola do amigo do meu filho. Então, eu queria trazer essa expressão mesmo, não para assustar, mas para aproximar as pessoas disso que está tão comum de acontecer hoje em dia, né? Não é algo raro. E na adolescência, em particular, sempre aconteceu muito, né? Se a gente começa a estudar, a gente vai vendo relatos e relatos de surtos na adolescência, e hoje em dia ainda mais, com esse uso excessivo do mundo virtual e das telas. Então, respondendo à sua pergunta agora, né, saindo do título, a adolescência, por si só, já é uma fase de extrema vulnerabilidade emocional, né? É uma fase muito delicada do desenvolvimento humano, onde há realmente um desequilíbrio da saúde mental desse jovem. Ele vai passando por profundas transformações, e a primeira delas é um luto pelo corpo infantil, né? Ele faz um luto pela infância, aquele corpo de criança vai perdendo lugar, vai perdendo espaço, porque ele está vivendo transformações enormes, né? Antigamente
Antigamente a gente falava em ebulição hormonal, hoje em dia a gente fala em explosão neuronal, quer dizer, muitas sinapses sendo feitas ali o tempo todo, e ele tentando integrar tudo isso. Então, isso já é um momento delicado por si, né? Ocorre na adolescência uma maturidade sexual descompensada da psíquica. É como se o corpo fosse na frente e o sujeito vai atrás, né? O jovem vai atrás, tentando recuperar ou tentando se entender com aquele boom de sensações que vão acontecendo no próprio corpo. É um momento onde ele começa a deixar de lado os pais, deixar de lado, quer dizer, né, os cuidadores, na verdade, começam a ser desidealizados, né, porque eles vão caindo, né, a gente começa a dizer que eles vão sendo desidealizados mesmo, né, começam a aparecer no real quem é esse pai, quem é essa mãe, eventualmente, né, outros tipos de famílias também, e o adolescente vai perdendo também os amigos, porque eles também estão em transformação. Então é como se caísse assim, cai na realidade, no uau, agora isso está acontecendo comigo, né? Eu estou em transformação e o meu entorno também. E aí, acho importante colocar também que toda essa transformação vai até cerca de 25, 30 anos do sujeito, né? A gente tem o nosso cérebro amadurecido, hoje já se sabe, com 30 anos, completamente formado só com 30 anos. Então, não dá para criar muita expectativa sobre esses jovens que ainda são muito motivados pelas próprias emoções, né? As emoções do adolescente são avassaladoras. Não é drama. Ah, esse aí está trancado no quarto chorando, isso é um drama. Não, ele está realmente sentindo aquilo. As emoções são realmente muito intensas. E tudo por conta dessa dificuldade de integrar um corpo em transformação, e principalmente relacionada à sexualidade, né? Tem muitos jovens que se assustam com as próprias sensações corporais, né? Não entendem o que está acontecendo. Então, é um momento de maior acolhimento, né? De maior atenção para esses jovens. Resumidamente, é isso. E eu fico com essa impressão, né, que com tanta mudança, acho que eu lembro, assim, um autor que eu gosto, que tem muitos, né, eu gosto de Jung, né, assim, tem autores junguianos que eles pegam essa questão da adolescência como um lugar da busca da identidade também, né, Uhum. porque fica tudo tão diferente de uma hora para outra, né? E às vezes por isso que a gente vê assim grupos que parecem uma certa quase tribais assim, né? Uma pessoa que se identifica com os góticos, os patricinhos, os mauricinhos, né? Tem muito disso, mas o que me vem é isso, é um momento de crise, né? É um momento pelo que eu tô entendendo que você está falando, surto, né? E assim, como que você vê esse surto na adolescência em si, né? Como que a gente pode pensar isso no campo assim da nossa linguagem, psi, assim, ser o campo da psicose, é um surto que ele é ainda no contexto neurótico, tem algum discernimento assim que a gente possa balizar assim, o que é esperado uma crise dessas, né? Nessa faixa da adolescência, né? Uhum. Então, para responder também essa pergunta, eu acho importante colocar que em todas as culturas, o que dá lugar ao sujeito é o cruzamento entre dois eixos. Um da cadeia geracional, que é de onde eu vim, para onde eu vou, quem foram os meus pais, meus avós, a família que eu quero construir, a origem do mundo, enfim, cadeia geracional. E o outro eixo é a nossa escolha frente aos diferentes sexos, né? Se eu quero ser homem, se eu sou mulher, esse tipo de questão. Essa interseção desses dois eixos gera conflitos, né? Questionamentos para todo e qualquer indivíduo. Isso começa no Édipo, lá quando a criança está com 4 a 7 anos, e essa questão, esse conflito é retomado na adolescência de uma outra forma, mas mais imperativa, né? A adolescência é um momento de convocação para esse jovem se situar socialmente nessa cadeia, nesse cruzamento entre esses dois eixos. Ele é convocado a fazer escolhas, né, a tomar definições, e nessa confusão toda, nessa transformação toda.
Por isso que, para falar o que eu estou dizendo, né, a gente está assumindo que a neurose e a psicose são funcionamentos fronteiriços. A gente não está partindo da ideia de que são estruturas muito bem delimitadas, né? Ou você é neurótico, neurótico aqui na linguagem, né, não tão psi, somos nós normais, ou você é psicótico, você está surtado, tendo alucinações. A gente não define assim para entender o adolescente. Na verdade, quando o adolescente está tentando fazer uma integração desse eu, desse sujeito adolescente, né, integrar a própria sexualidade, ele pode lançar mão de mecanismos psicóticos. Então, nessa busca por um lugar social, ele pode começar a apresentar questões mais ligadas ao campo da psicose. Então, para a gente entender melhor, né, a neurose somos nós aqui, né? Eu estou falando, você está me ouvindo e você está questionando o que eu estou falando, você está pensando, você está sendo afetado. Se você vê uma imagem, você estou viajando, eu estou alucinando, ou é um vulto, realmente eu vi. Se eu escuto alguma coisa, eu também vou vacilar, né? Isso veio da onde e tal. Para o psicótico, não. Qualquer coisa que aconteça de estímulo externo ou interno do próprio corpo para ele é tomada como real. Ele é atravessado por fenômenos, né? E é isso que acontece com o adolescente quando está lá, nessa luta por buscar uma integração, ele pode começar a ter mecanismos psicóticos, né? Que é um pouco do caso clínico que eu vou trazer, né? Foi um pouco o que aconteceu comigo mesma, né? E além É, disso, eu acho importante colocar que hoje, né, os jovens no mundo virtual estão sofrendo uma pressão muito grande, além disso tudo que eu falei, de ser uma fase de crise, etc. Os jovens hoje estão sofrendo uma pressão social muito grande no mundo virtual, né? A adolescência, ela é muito bem vendida, né? Os jovens hoje, eles querem alcançar um ideal de serem os mais bonitos, os mais belos, os mais fitness, os mais tudo, né? Eles são produtores de conteúdo o tempo todo, então eles vendem, eles produzem conteúdo e talvez, eu ainda não sei sobre isso, quero pesquisar, eles sejam a faixa etária mais, né, permeável a esse uso constante do mundo virtual, né? Eles são iscas fáceis assim, né? Pelos algoritmos, por tudo isso que eles apresentam para o mundo, né? É um ideal de beleza, é um ideal da perfeição, então o ideal do colágeno, né? Então é algo que tá em alta, né? Tá na moda sermos adolescentes, né? Então isso é uma pressão social também, que antigamente na minha época não havia. Outros tipos de pressão existiam, mas hoje em dia a gente precisa contar com isso. Então, em suma, né, eu vejo que os adolescentes surtam tanto hoje em dia pela união de três fatores, né? Primeiro, as questões biológicas, que eu já falei, essas transformações todas, que estão ligadas às transformações psíquicas, que tentam chegar junto dessas transformações biológicas, né? Dessa integração da própria sexualidade. Segundo, essa pressão social exercida sobre esses jovens, né? Quem vão ser eles, né? São o futuro do planeta, são a esponja do mundo. Então, essa pressão social também que é aumentada no mundo virtual. E um terceiro elemento, que é o que eu vou tratar aqui hoje, é o entorno familiar, né? O ambiente como um catalisador, ambiente familiar, como um catalisador de situações de estresse, situações traumáticas, que isso também é o primeiro elemento social na vida, no desenvolvimento de um adolescente, né? É o ambiente familiar mesmo. Então, isso também entra como pode entrar como também um fator para que leve os adolescentes para esse surto, né? Que está acontecendo demais. porque eu entendi, você está falando de três variáveis, né? Tem a questão Ah, própria biológica do desenvolvimento do corpo, que tem questões hormonais, que aham, isso acontece naturalmente, né? Todos os organismos, né? Todos os primatas se desenvolvem, passam por essas fases, né? Assim, o nosso legado biológico, né? Tem esse forte componente cultural, que aí tem isso que você falou, da internet, das telas.
Eu acho que de alguns anos para cá a gente tem visto mídias, né, assim, falando muito sobre isso, seja documentários de Netflix que mostram estudos que falam sobre como que realmente existe uma vulnerabilidade psíquica muito grande na adolescência, na pré-adolescência, né? A gente vê histórias assim, eu lembro na época da pandemia, como que as pessoas estavam, os adolescentes estavam muito mais em casa, fechados na internet. Tinha uma conhecida minha que ela trabalhava no hospital aqui em Copacabana, ela contava quanto que adolescente chegava lá com quadros graves de pânico, de ansiedade, de automutilação, né? Assim, as redes elas propagam uma cultura muito agressiva para essa faixa etária, né? Seja pelo consumo, né? Falta cultural. Mas aí, o que eu acho interessante é que aí, né, no campo psi, a gente consegue pensar do macro ao micro, né? E nisso, eu acho que o que você vai trazer no estudo de caso clínico é a questão de como que a variável família afeta esse desenvolvimento, né? Exato. É o berço, né? Onde tudo começa, né? Até para que esse adolescente possa entrar no mundo virtual de uma maneira saudável, né? A partir desse ambiente familiar, né? Mas eu vou chegar lá. Então, acho que é isso, essas três variáveis, Hugo. E aí, eu vou pedir licença para contar um pouquinho da minha história, talvez um pocão, né, para a gente entender, poder costurar um pouco no final com esse paralelo que eu estou propondo aqui. É interessante que o caso clínico é o caso próprio da Silvia na sua história, né? Aham, aham, exatamente. Então, para quem não sabe, né, as pessoas que me conhecem há pouco tempo, eu sou a filha do meio de três irmãos, um irmão 4 anos mais velho, uma irmã 1 ano e 3 anos, 3 meses mais nova, e meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos. E aí, a partir de então, primeiro é importante dizer que minha mãe chamava meu pai de um cara super rígido, autoritário, Uma né? só para você ver se Tá o povo tendo. tá grave. Se não tiver, eu É trouxe para isso. ti que você quer jogar um molho para. Conseguiu? Sim. Então, minha mãe chamava o meu pai de um cara super rígido e meu pai dizia que a minha mãe pulava cerca já na época do casamento, né? Que ela traía ele. Então, eles se separaram. Eu não lembro dessa separação, só sei que eu tinha 3 anos. E a partir dali, é, a gente começou a viver nessas duas casas, eu e meus irmãos, como uma verdadeira simbolinha de ping-pong. Era como eu me sentia, né? Um corpo vazio sendo jogado de um lado para o outro. Na casa do meu pai, eu tinha muitas regras. Ele era um cara realmente muito rígido e, ao mesmo tempo que eu sentia medo dele, eu tinha uma grande admiração. Para mim, ele era a pessoa mais inteligente do mundo. Ele lia muitos jornais durante o mesmo dia, ele sabia falar de todos os assuntos e ele falava que ele era pago para pensar. Detalhe é que ele trabalhava para o SNI, Serviço Nacional de Informação, né? Que na década de 60 foi criado pelo governo militar e era esse serviço que controlava todas as informações que chegavam e saíam do governo, por assim dizer. E aí, a gente tinha a impressão, tanto eu como quanto meus irmãos, que na casa dele a gente estava sempre errado. Ele parecia que ele estava sempre criticando a forma como a gente se apresentava, a forma como a gente se comportava. Então, nós três desenvolvemos muito medo dele. Só que eu ainda tinha essa idealização toda, né? Para mim, ele era o cara. E meu pai sofria de alcoolismo. Ele começava nos finais de semana que a gente estava com ele, né? Não só nos finais de semana, mas em outros momentos também, ele começava a beber de manhã e só parava de madrugada. E aí, no meio disso que começava a ficar confuso, ele dizia na frente dos meus irmãos que eu era a mais inteligente. E a gente vai ver as consequências disso mais à frente, né? Dizia, você é a filha que vai seguir os meus negócios, e eu não entendia nada daquilo. Ele sempre me tratou muito como uma adulta, né? Isso é importante, já que hoje a gente está falando tanto de adultização infantil, né? E ele Sim. me trazia perguntas, ou quando eu fazia alguma pergunta para ele respondia de uma forma bem irônica, sarcástica, como se eu já devesse saber daquilo, já deveria estar entendendo sobre aquilo. E eu pensava, poxa, esse cara
não devia ser pai, né? Era o que eu mais pensava, ele não sabe ser pai. E por vezes, Se você é criança já pensando isso, você já é, jovem, muito esse os já pensamentos. pensava. Eu falei, ele não sabe ser pai, apesar de ser muito inteligente, tem uma falha aí, ele não sabe ser pai, pela forma como ele me tratava. E além disso, assim, ele tinha o hobby dele, eu também pensava isso quando criança, era justamente falar mal da minha mãe. E aí quando ele bebia, ele se agachava, ele fez isso mais de uma vez, se agachava, ficava na minha altura e começava a chorar compulsivamente, assim, sem conseguir frear, se questionando e me questionando sobre por que que minha mãe tinha feito tudo aquilo com ele. E eu ficava com aquela cara de interrogação, né? E aí, eternamente obcecado pela minha mãe, ele começou a usar as ferramentas do próprio trabalho, né, do SNI, para controlar e vigiar a vida dela. Então, ele contratou detetive, ele grampeou o nosso telefone, e ele sabia de tudo, então, que acontecia na nossa casa. Mesmo assim, quando a gente ia para a casa dele, ele enchia a gente de perguntas. E ali a gente se via obrigado a mentir, né? Poxa, o que que eu vou falar para o meu pai? Minha mãe está fazendo isso, não está fazendo? E aí, com uma dose de sarcasmo, ele mostrava para a gente que ele sabia de tudo que minha mãe fazia na vida sexual, amorosa dele, através de histórias infantis que eles nos contava na hora de dormir. Então ele começava, tem um elefantinho que foi para o bar e tal, tal, tal. Enfim, coisas do meu pai, né? Bem, bem, bem crazy. Na Essa casa da quase minha, sádica aí, né? Não sei. muito, muito, assim, ele era completamente pirado, assim, por ela, né? Na casa da minha mãe já era o vazio, né? Parecia que ela nunca estava lá. Só que, na verdade, a casa estava sempre cheia. Era cheia de amigos, cheia de sujeira, cheia de cerveja, drogas, principalmente a cocaína, muita música, muita festa, e ela no meio daquilo tudo. E a gente também. A minha mãe também era dependente química, assim como meu pai, e dois pontos que eu considero assim muito importantes hoje, né, como mãe, inclusive, que me envergonhavam na casa da minha mãe, que era eu não conseguia nunca chamar uma amiga para ir na minha casa, de tanta vergonha que eu tinha da casa como se apresentava, né, da sujeira que era, e também pela falta de comida, né? A gente abria a geladeira, só tinha cerveja, não tinha comida, né? Tinha algumas amigas, inclusive, que me mandavam, né, me davam comida quando eu ia para a escola, enfim, que sabiam de tudo que estava acontecendo. Na casa da minha mãe, então, era um lugar onde eu tudo podia. Não tinha nada que me dissesse aqui não pode. Ali tudo Sim, acontecia, sem lei total, né? E aí dá para imaginar, né, coisas que aconteceram, como eu cheguei, né, a sofrer abuso por mais de um namorado da minha mãe. Então foram situações assim de muita vulnerabilidade, né, para nós três. Principalmente, eu sinto assim que cada um de nós três reagiu a isso tudo de uma forma diferente, né? E aí, nesse entra e sai de amigos da minha mãe, da minha casa, né? A gente passou por muitas situações que nem cabe ficar falando aqui, mas todos eles eram atraídos, e eu percebia isso quando criança, eram muito atraídos pelas drogas que ela bancava, ou melhor, que meu pai bancava com a pensão alimentícia, porque minha mãe pouco trabalhava. E aí, teve uma época, por exemplo, que o meu irmão, por ter sido agredido por um dos namorados da minha mãe, foi morar com meu pai. E aí ela deixou que o quarto dele e a dependência do apartamento, né, onde a gente morava, fossem ocupados por pessoas amigas da Galeria Alaska. Não sei se você lembra. A Galeria sim, Alaska, sim. posto 6 em Como é? Copacabana, era muito famosa na época porque abrigava um público GLS, na época chamado de GLS, né? Que naquela época eram realmente os excluídos da sociedade, onde eles viviam realmente sob uma ausência total e completa de lei. Então, ela A trouxe. margem. Oi? Eles viviam à margem, a ideia de marginalidade, assim, à margem. Viviam à margem da sociedade. Então, ela botou para dentro de casa essas pessoas com as quais ela convivia e aí trazia para o nosso cotidiano essa experiência de permissividade que ela vivia ali fora, ela trouxe para dentro de casa. E aí
o que era mais grave era sob um discurso de que eu estou usufruindo da minha liberdade, né? Ninguém vai mandar em mim. Eu usufruo da minha liberdade. Eu posso fazer isso, né? E eu vi algumas falas, nossa, como é que você põe essas pessoas aí dentro de casa com crianças tão pequenas, enfim. E era tanta liberdade da qual ela usufruía, que eu chamo hoje, né, de autoabandono, que ela também foi violentada na nossa frente por mais de um dos seus namorados. Então, assim, cenas traumáticas, experiências não faltaram durante todo o nosso desenvolvimento, né, meu e dos meus irmãos. E meu pai, de longe, acompanhava tudo, lembra? Ele era o cara que sabia de tudo que estava acontecendo lá, mas nada fazia, ou nada podia fazer, né? Eu não sei como que ele lidava com isso tudo, de saber e não poder agir, ou não querer agir, realmente eu não sei. Só sei que as brigas entre eles eram homéricas, não tinham nenhum tipo de, não havia nenhum tipo de respeito à nossa presença. Naquela época, a lei que define a alienação parental não existia, e aí eu me sentia sendo criada sob um total estado de alerta. Era como se eu tivesse sempre pronta para a próxima briga entre os dois, a gritaria que ela fazia na frente do nosso prédio. Eu ficava me sentindo, né? Eu andava, as pessoas até brincavam assim comigo, os meus amigos e amigas, assim, que eu andava em suspensão. Era como se eu tivesse o tempo todo com o corpo vazio, né? Sendo puxado, assim, né? Eu não tinha um corpo, né? Eu acho que eu custei a corporificar, né? Foi só depois dos 20 anos. Então, era isso que a gente vivia O e oposto do grounding, né? Você estava levitando quase, né? exatamente. Não tinha uma sustentação, né? Por isso que isso tudo me atravessava realmente. Eu acho que eu era uma adolescente muito sensível, né? E que estava vivendo isso tudo e sem conseguir dar conta. Imagina se eu ia conseguir integrar o meu próprio eu, integrar a minha própria sexualidade com tudo isso que estava acontecendo à minha volta. É, Me vem esse tema, né, de sobrevivência, né? Assim, que recursos que você teve nesse período para sobreviver? Não era um tempo de adolescer, não era, adolescer seria um luxo, né? Você estava sobrevivendo a essas diferentes frentes de invasão, de negligência, né? E eu fico imaginando assim, o que te segurava nessa época? O que deixava você minimamente ali, nesse plano aqui, né? O que deixava você. É que você fala as coisas de andar, né? É como se não tivesse contato com a realidade mesmo já, né? O que você sente que te exato. segurou ali para conseguir atravessar esse período minimamente? Então, em meio a esse pesadelo, né, que foram a minha infância e pré-adolescência, adolescência, eu sinto que o que me segurava era o contato com os meus avós maternos, né? A gente eventualmente ia para a casa deles, as minhas amigas do colégio, que eram muito fortemente assim presentes, né? Estavam sempre muito disponíveis, e o colégio, né? O próprio estudar me fazia muito bem. Eu fui uma aluna exemplar daquelas CDFs, né, que ficava agarrada nos livros. Mal sabia eu naquela época que a coisa da leitura, né, e o meu caderno, e sempre estudando muito, já era uma defesa para não fazer contato com tamanho sofrimento, né? E eu era enaltecida por isso, né? Nossa, a gente não precisa pedir para a Silvia estudar, ela vai lá e estuda. Minha irmã também pegou o mesmo caminho, assim, né? De ficar estudando obsessivamente. E eu até queria citar um paralelo, né, entre essa escolha pelos livros que eu fiz na época, pelos estudos, e a escolha que alguns jovens hoje fazem também pelo mundo virtual, né? E Hum, aí eu vou começar ali na frente, mais à frente, falar dessa busca pelo mundo virtual como uma defesa mesmo, assim como eu fiz com os livros, os jovens hoje, e é essa a minha teoria, minha hipótese, né, é que eles estão buscando o mundo virtual cada vez mais a partir de um ambiente traumatogênico. A gente vai falar melhor sobre isso mais à frente. Mas sim. continuando sobre o que me segurava, eu estudei numa mesma escola dos 3 aos 14 anos, né? Só para a gente continuar um pouquinho nessa história do surto, né? E É que aí, por enquanto você está só falando como que você conseguiu sobreviver ali. é, Depois
mínimo que você teve para atravessar esse momento ali, né? Exato, exato. E aí, eu estudei numa mesma escola, dos 13 aos 14 anos, e aí, nessa época dos 14, eu comecei a achar aquela escola muito fácil. Como se eu, mas eu estou estudando e só tiro nota 10, eu quero um negócio mais difícil, né? E aí tiveram dois amigos da minha turma, que também eram super CDFs, que foram para uma outra escola para se prepararem melhor para o vestibular. Eu, assim, confesso, eu não sabia nem o que que era isso. Mas como esses dois amigos que eram, né, a gente estava no top 10 ali, né, esses dois amigos e eu, os professores colocavam nosso nome no quadro e tal, era essa coisa horrorosa da comparação, enfim. Mas eles saíram do colégio e foram para um outro colégio. Eu falei, bom, quero acompanhar esses meus amigos nota 10. E pedi para minha mãe, daquele estado, né, para mudar para um outro colégio muito mais forte. E aí ela deixou, claro, ela deixava tudo, né? E aí me mudei então para esse outro colégio. Quando eu entrei nesse outro colégio, nesse segundo colégio, primeiro, né, deixei minhas melhores amigas para trás. Isso foi um ponto, né, assim, que eu acho importante colocar, porque para um adolescente as amizades são tudo, né? Assim, quando eles querem fugir da casa dos cuidadores, se enfurnam na casa da namorada, do namorado, assim, isso é um recurso. Então, essas minhas amigas eram um recurso de fato na primeira escola, então eu me vi sem elas e a situação na casa da minha mãe estava deplorável. Era um negócio que eu não consigo nem descrever. E aí, quando eu tinha. Falo. Deplorável, assim, aquele estado de abandono total, de tudo nessa negligência crescente, né? Uhum. Exatamente. Não dá nem para descrever assim, sabe? A sensação que eu tinha é que não tinha nem móveis na casa, né? Que não tinha, era um entra e sai, muita gente, a sujeira, as drogas, assim, a céu aberto, né? E aí, eu sempre ficava, vou morar na casa do meu pai ou não vou? Saio daqui ou não saio? E meus avós, pai e mãe da minha mãe, falavam: se vocês saírem da casa da sua mãe, meu irmão já tinha saído, se vocês duas saírem, a sua mãe afunda de vez. Então eu tinha isso, bom, se eu sair, a minha mãe morre. Olha só, uma pré-adolescente e depois uma adolescente. Mas aí, no momento em que eu não aguentava mais, eu liguei para o meu pai e falei: pai, eu estou querendo morar aí, como é que seria isso? Nessa época, ele já estava recém-casado com uma nova esposa, num segundo casamento depois da minha mãe, com uma mulher que era 30 anos mais nova que ele, 5 anos mais velha que eu, né? Eu tinha 14, 15 e ela 20. E aí ele falou: eu não sei, vou perguntar para ela. Aquilo ali para mim foi assim, não consigo nem explicar. Falei, como assim? Ele sabe tudo que está acontecendo aqui. Eu estou fazendo um pedido de ajuda e eu me senti super traída, né? Essa pessoa que eu nem conheço direito, que eu vi duas vezes, está tendo esse poder sobre ele, né? Fiquei bem indignada. E aí resolvi dar um gelo nele. Eu, né, com 14 anos, eu não ligava mais para ele. Quando ele tentava me ligar, as poucas vezes que ele tentava me ligar, eu não atendia, enfim. Passou um ano, mais ou menos, no máximo um ano desse meu gelo dele, a gente recebeu a notícia. Isso é uma outra história também que eu posso contar em outro momento. Mas a gente recebeu a notícia que ele tinha falecido de cirrose hepática. Então ele ficou realmente com essa moça, né, 30 anos mais nova, um ano só. E cerca de 10 dias depois da morte, falecimento do meu pai, a minha mãe entrou em coma por overdose e descobriu o HIV. E aí a gente ficou totalmente perdido, né, eu e meus irmãos, e a gente foi compulsoriamente, então, morar com os meus avós. E a jovem viúva do meu pai, por orientação de um advogado, continuou morando na casa do meu pai para não perder os 25% de usufruto a que ela tinha direito desse apartamento. Então, ela continuou morando lá. E o advogado que nos orientava disse: vocês três precisam ir morar lá, porque senão ela vai tomar conta do apartamento. Foi uma orientação equivocada, nada preocupada com o nosso psiquismo, né? Ele mandou a gente morar lá e meus avós acataram a gente também.
Então a gente passou a morar nesse apartamento com essa moça e meu pai tinha acabado de falecer, a minha mãe estava em coma. Então, assim, ficar naquele apartamento, esbarrando com essa moça para cima e para baixo, né? A gente não falava com ela, mas a gente se esbarrava ali, foi a gota d'água para eu abrir um surto, né? E aí eu tinha exatamente 15 anos. Foi assim, da ordem do insustentável, né? Eu acho que eu vinha segurando muito qualquer coisa e aí eu precisei abrir um surto. Eu não sei te dizer quanto tempo eu fiquei do lado de lá, né? Mas só sei que foram alguns meses, não chegou a ser anos, mas foram alguns meses. E eu lembro da minha mãe já ter saído do coma e eu ainda estar em surto, porque eu lembro dela acamada depois que voltou para casa e eu ainda em outro planeta, né? Do lado de lá. Foi assim que eu abri o surto, a sua expressão. Assim, parece que foi um apogeu ali, assim, né? De um desamparo de todas as frentes. E acho que parece assim, a gota d'água da gota d'água foi você ter que morar nesse espaço que não tinha nenhum adulto ali para te supervisionar, para te apoiar no momento de luto, né? E acho que o tema do surto fala do desamparo. Faltou uma base, faltou qualquer lugar que você pudesse se apoiar. Então, acho que a solução foi te conectar totalmente. Me vem essa palavra assim, o tema do ser insustentável estar naquela situação, né? Exatamente, exatamente, A possibilidade foi essa, né? exato. Era a única E possibilidade mesmo, né? Eu acho que eu dei um jeito, né? Foi uma saída mesmo que eu encontrei, porque a realidade estava insustentável. E aí eu queria falar também um pouco de como foi, como foram os pródromos, né? Como que eu entrei no surto, porque eu vou falar de alguns sinais que eu provavelmente já apresentava, mas que não puderam ser captados pela minha família, né? Porque não sabiam, não desconheciam, também estavam vivendo aquela confusão toda. Mas para a gente trazer isso que eu vivi para o adolescente hoje. Então, tudo começou quando eu recebi a notícia, porque para mim também, não só a gota d'água, foi a convivência com essa moça, mas tudo começou com a perda do meu pai, mais até do que a minha mãe estar em coma. Para mim, meu pai, que era esse cara, né, um grande ídolo, que sabia tudo, né, eu tinha, era o meu chefe, assim. Oi? tão Era inteligente, lia tão tanto. inteligente, exatamente, né? E eu era a sucessão dele, né? Eu era a filha mais inteligente, então a gente tinha essa aliança assim muito forte, né? Então, tudo começou com uma tristeza muito grande. Eu literalmente pensava em me matar todos os dias. Eu ia para a escola dizendo: hoje vai ser o último dia, só não sei como, né? Só não sei como que eu vou fazer para me matar. Mas eu tinha certeza de que isso ia acontecer. Eu não estava dando conta de viver mais. Então, o desânimo muito grande. Eu lembro dos professores falando e eu olhava para a cara deles, não conseguia entender nada que eles estavam falando. Nada entrava e nada saía. Sabe aquela figura da ameba do Freud, né? Não tinha nenhum investimento fora e eu também não conseguia colocar nada para dentro. Eu estava realmente muito deprimida. E aí, junto disso tudo, eu ainda tentava estudar. Isso que era essa pressão, né? Essa expectativa que o meu pai lançava sobre mim, de que eu era realmente a mais inteligente, era onde eu tentava me agarrar. Para assim, não, eu não sou burra, né? Eu sou a mais inteligente. Então, eu tentava ali com os livros que eram bem familiares para mim, né? Bem costumeiros, assim, do meu dia a dia, eu ficava tentando estudar naquela coisa vazia por dentro, né? Eu lembro que meu avô tentava sentar comigo, eu falava para ele, vô, não adianta, porque eu tentava ler, isso que aí começou, né? Eu tentava ler e as palavras não faziam mais sentido juntas. Eu não entendia mais as frases, sabe? Ia perdendo totalmente o sentido mesmo. E eu comecei a sentir, junto dessa tristeza, uma sensação de solidão imensa, como eu nunca tinha sentido na minha vida, e depois disso eu também nunca senti. Era uma coisa assim: ninguém vai mensurar ou compreender
o quanto eu estou me sentindo sozinha hoje. Eu tava começando a me distanciar desse mundo, dessa realidade neurótica, né? Eu estava, não, isso aqui, eles não entendem o que eu estou sentindo. E aí eu queria fazer um parênteses para que isso é o que muitos adolescentes sentem, mesmo não surtando. Essa sensação de estarem sozinhos, de serem totalmente incompreendidos, uma tristeza muito grande, às vezes uma confusão mesmo com as palavras, com o que tem que estudar para a prova no dia seguinte. Então, tudo que eu vim apresentando não é novidade no mundo da adolescência, só que eu tinha uma carga a mais, né? Por tudo isso que vinha acontecendo. Então, é só para a gente também olhar para o adolescente como um grande, uma terra fértil, assim, né, para todas essas emoções que são avassaladoras tomarem o adolescente, né? Não é, isso não aconteceu só comigo, entende? É isso que eu quero trazer. E aí, É, isso é uma coisa esperada na adolescência, só que o seu caso teve uma exatamente, particularidade, né? exatamente, Aquele eixo da família, parece que ele entra com mais peso no seu exatamente, relato. exatamente. E aí tudo começou assim, né? A partir dessa tristeza e tudo que eu já falei, um dia eu estava na casa do meu pai, ainda estava morando lá, né, sob a orientação desse advogado, e aí eu comecei a ouvir um barulho de um helicóptero que estava rondando o prédio. Dali a pouco, era como se o helicóptero estivesse dentro do meu quarto, onde eu estava. Eu estava sozinha, e aí aquele barulho ficou muito grande, muito grande. Eu estava com uma hipersensibilidade auditiva, como se o barulho do helicóptero estivesse entrando dentro de mim. E eu comecei a sentir o meu corpo, isso eu lembro perfeitamente, é impressionante, assim. O meu corpo ficou todo trêmulo, muito quente, e eu olhava para o meu corpo e tinham várias manchas, assim, marrons, né? E eu sentia que eu ia cair, que eu não estava conseguindo me sustentar. E aí, como a gente ouve em relatos de experiência de quase morte, formou-se um túnel na minha frente, um túnel escuro, né? E no final do túnel, uma luz mesmo. E a luz foi se apagando e eu senti que eu fui caindo. E aí, não sei quanto tempo eu fiquei caída, né? Não sei o que aconteceu exatamente, só sei que quando eu levantei, eu já acordei do lado de lá. Então, foi essa passagem, né? A partir de uma tristeza, isso tudo vinha se apresentando, e aí essa hipersensibilidade a um som foi me levando para esse lugar, né? Para atravessar mesmo. E aí, Me quando eu pareceu, me Oi? pareceu um rebaixamento de consciência, assim, como se fosse o túnel é bem simbólico, né? Aí você vive esse rebaixamento e sai do outro lado. Né? Um outro estado de consciência mesmo, né? Essa febre, que me parecia febre, né? O corpo muito quente, trêmulo, né? Assim, meu corpo estava... A sensação que eu tenho, né, que eu senti, é que eu estava desfalecendo mesmo, não estava conseguindo me sustentar. E aí, quando eu levantei, eu olhei para o prédio da frente e tinha um rapaz andando ali, sem camisa e tal. E aí, esse foi o primeiro vilão do meu delírio persecutório. Eu olhei para ele e falei, já sei. É isso que eu estava falando da psicose, né? É a certeza, não tem dúvida, né? Eu olhei para ele e falei, ele está vigiando toda a minha vida. Ele sabe de tudo que eu penso, de tudo que eu faço. E a esposa do meu pai, aquela viúva jovem, né, contratou esse rapaz para me perseguir. Então, a partir da experiência que eu tinha tido com o meu próprio pai, né, que era esse que controlava tudo e sabia de tudo, eu construí um delírio persecutório, né? Esse que sabe de tudo, que está fora de mim, começou a ser então esse cara que morava no prédio da frente. Não sei nem se ele morava, né? Mas eu tinha essa certeza. Então, Ah, eles foram você precisou se apoiar nesse construto delirante para buscar alguma ordem, ainda que seja uma ordem delirante, obviamente, né? Para se Exato, organizar. É melhor isso do que a desintegração, melhor isso do que a fragmentação, né? Eu acho que exatamente. o livro tem sempre essa qualidade, que eu não sei quem aqui está acostumado a esse tipo de vocabulário, está acostumado com esse tipo de fenômeno, né? Assim, eu acho que ainda falta muito, assim, em termos de uma
consciência mais ampla na sociedade do que é um surto psicótico, para a gente saber apoiar melhor essas pessoas. Mas o delírio tem uma função estruturante, a pessoa se organiza através do delírio, por isso que é um momento de ter respeito por essa situação, né? O delírio é o que segura a pessoa para ela, pelo menos, conseguir ter alguma forma de andar nessa areia movediça aí, né? Exato. O É delírio. irrefutável, né? Uhum. E depois, né, a gente até fez um trabalho juntos, né, trabalhando com pacientes psiquiátricos, né, e a gente Sim, aprende que é isso, né, o que o sujeito traz, a gente não questiona, porque aquilo ali é que constrói uma nova realidade para ele se sustentar, é o que confere um sim. mínimo de estabilidade para ele estar nesse mundo. Então, isso eu fui aprender depois, né, naquele momento eu não sabia de nada, Você né? viu isso, né? Eu lembro, a gente fez esse estágio junto, eu lembro eu, muito iniciante assim, lá no estágio, eu lembro que tinha um paciente dessa instituição que eu cheguei a conversar com ele mais proximamente nesse início, e eu cheguei a questionar o delírio dele, assim. Foi uma coisa minha, obviamente, muito novo, né? Aprendendo. E eu lembro a reação dele até hoje, que ele ficou, não é nem com uma raiva, ele ficou, eu senti que ameaçou um lugar ali de vida ou morte nele, né? Que eu questionei a veracidade, um delírio, uma construção delirante dele, e ele ficou com falta de ar, né? Aí que eu entendi que ele precisou construir uma história, ainda que terrível, porque olha que terrível, tem um homem do outro lado lá, que ele está aqui, sabe tudo, e é melhor que seja assim do que o completo não simbolizado, o completo vácuo, né? Enfim. Exatamente, exatamente. Então, ali só estava, na verdade, começando, né? Eu comecei, então, a desconfiar de todos à minha volta, e num primeiro momento, os únicos que eu desculpava, né, que não trazia para o meu delírio, eram os meus familiares, num primeiro momento. Então, por exemplo, eu andava na rua, né, onde eu morava aí no Rio, e todas as rolinhas tinham um chip dentro que permitia a Sandra, a essa mulher do meu pai na época, né, a viúva, a saber tudo que eu estava pensando, por onde eu estava andando. Então, todas as rolinhas da rua estavam me perseguindo. As pessoas que usavam óculos escuros estavam disfarçadas e também faziam parte desse mesmo time. Tinham sido contratadas por ela para me perseguir, porque ela, afinal de contas, não queria perder nada, né, com o falecimento do meu pai. E eu lembro também de colocar a cabeça no travesseiro na hora de dormir e ouvir, vindo do travesseiro, vozes como se eu estivesse ouvindo uma festa na casa da minha mãe, óbvio, né? Ouvindo uma festa por detrás de uma porta. Então eu não conseguia dormir porque eu ouvia gargalhadas, músicas, tudo vindo do travesseiro, essa alucinação auditiva, né? Então, essa é uma parte engraçada, minhas amigas aí das antigas que acompanharam, eu desenvolvi uma erotomania por um personagem de uma novela que estava passando na Globo, chamada 4x4, né? E eu contava para essas amigas até certa parte. Contava para elas que eu estava apaixonadinha por aquele personagem, né? Porque eu não queria dar uma de maluca para elas. Mas eu tinha a certeza de que esse sujeito, depois que acabasse a novela, ia me resgatar e me tirar daquele sofrimento todo. Eu tinha certeza que ele me amava e todas as falas dele que eu via na televisão eram se referindo a mim. Então eu entendia tudo, é o que o Lacan fala, né? Um excesso de sentido, né? Eu entendia tudo, tudo que ele falava, tô entendendo, então tá bom, então você vai vir. É uma promessa de um futuro melhor, né, a partir daquele homem. Então, era tudo muito indubitável, sabe? Ninguém podia questionar. Eu tinha a certeza de que tudo aquilo estava acontecendo. E aí, com esse delírio ganhando mais corpo, né, nessa outra realidade que eu estava vivendo, a minha solidão aumentava. Porque aí eu comecei a querer contar a minha verdade para os meus familiares, né? Porque para mim eles estavam até então inocentes nessa história. Eles não sabiam o que essa jovem viúva era capaz de fazer. Só eu sabia.
Então, eu comecei a tentar falar para eles: olha o que está acontecendo, vocês não estão vendo. E eu não ouvia nenhuma: ah, Silvia, você tem razão, e também não ouvia: Silvia, você está viajando, né? Você está errada. Eu só via a expressão deles me dizendo assim: tem alguma coisa errada aí. E eu ficava muito revoltada. Eu falei: vocês não estão acreditando em mim? Como é que é isso? Vocês não estão acreditando em mim? Eu estou falando a verdade. Eu sei que eu não estou maluca. Por que que vocês não estão acreditando em mim? Então, é uma sensação de solidão, assim, é, não dá nem para falar direito, né? Eles, na verdade, desconheciam aquele mundo que eu estava vendo e que para mim era o mundo real. E eu acho importante a gente ter em mente também que isso também acontece no mundo virtual com os adolescentes, né? Os adolescentes que navegam sozinhos no mundo virtual, eles vão tomando contato, fazendo contato com um mundo que é desconhecido, na maioria das vezes, pelos próprios cuidadores. Entende? Só que para eles, aquele mundo ali é real. A gente vai falar um pouquinho mais, só estou querendo não perder o gancho, assim, né? De como eu, do lado de lá, tinha essa certeza de que eu estava experienciando algo real, e para os adolescentes em geral, hoje, isso também se apresenta como uma outra realidade, né? Esse mundo virtual. E aí, numa tentativa de me ajudar, né, claro, meu avô me levou a um psiquiatra, né, que um psiquiatra analista. E ele me deu alguma medicação lá e que minha avó, ingenuinamente, né, fofa, tentava me dar na boca um remédio, né? Fazia abre a boca e tentava me dar. Aí eu fingia que engolia, tirava o remédio e jogava fora. Que eu falava: gente, eu não tô maluca. Eu tinha certeza que eu não estava maluca. Entende? Eles estão achando, mas eu sei que eu não estou. Então fica esse contraponto, assim, né? Essa oposição, né? Quem está falando a verdade? Eu senti assim, né? Que eu estava trazendo a verdade. E aí, mais à frente, o delírio foi tomando outra proporção, né? Eu comecei a usar o espaço da sala da casa dos meus avós para dançar. Eu trancava a sala deles e ficava dançando muito ali, dançando muito, e isso me trazia para um outro lugar assim mais apaziguado, né? E eu sinto que nesse momento, oi? Foi uma coisa espontânea, você sentiu essa busca pelo movimento, pela dança. Exatamente, exatamente. Eu já dançava, né? Não, eu não tinha começado a dançar, eu comecei a dançar, mas era uma coisa minha, assim, que eu já fazia no quarto, sozinha, eu gostava muito de dançar. E aí, quando eu estava nesse lado de lá, eu trouxe isso de uma maneira mais apropriada até. Era como se eu tivesse meu corpo estava dançando, entende? Meu corpo dançava por mim, não era eu que dançava, que eu escolhia como um Sim, sujeito neurótico, né? Meu corpo fazia a dança, então eu era levada por essa dança, né? E eram momentos muito prazerosos, assim. Aí eu sinto que o meu delírio começou a mudar. Ele saiu de um delírio persecutório e começou a se construir como um delírio megalomaníaco, né? A partir dessa força que eu fui sentindo sendo operada em mim. Então eu comecei a dançar muito e eu fui produzindo um caderno, uma pasta que eu chamei de inspiração. Nessa pasta eu fazia muitos desenhos, na maioria abstratos, e em quase todos os desenhos tinha um olho, né, um olho assim na margem direita, superior, ou à esquerda, enfim. E depois eu fui ver esse mesmo olho em várias obras no Museu do Inconsciente da Nise da Silveira. E eu pensando olhei nisso. e falei: nossa, sabe, esse é talvez o grande outro, né? Esse que persegue, né, os psicóticos, enfim. E junto desses desenhos, eu fazia muitas cadeias associativas com as palavras que me vinham. É isso, né? Eu era atravessada por palavras, atravessada pela dança. Então, vinham várias palavras e eu dava um excesso de sentido para aquelas palavras, como se eu pudesse entender toda a minha história pregressa até aquele momento e até prever o futuro.
Então, eu ia juntando, tinha um excesso de sentido para tudo. Então, se eu escrevesse vermelho, vermelho foi a cor da blusa que alguém usou hoje. Isso quer dizer que. Então, tudo eu entendia, né? Esse excesso de sentido. E aí, além disso, dessa pasta chamada inspiração, né? E aí eu faço um parênteses para dizer que antes de continuar, que tanto a arte, né, como o meu próprio corpo foram, na verdade, o que pôde fazer com que eu me salvasse, né, no meio desse delírio. Eu tinha ali, né, uma forma de expressar isso de alguma maneira, nos desenhos, nas palavras, com a minha dança, e eu acho que isso me segurava, assim, né, para eu, sei lá, não querer me matar. É isso, fazia parte do delírio, né? Toda essa construção. E aí, nessa época também, eu passava uma boa parte do tempo ou na sala, dançando, ou dentro do banheiro da casa dos meus avós, me pintando com várias canetinhas e tudo, e eu era uma índia. E aí eu ficava imaginando florestas e andando dentro da mata. Eu era uma índia muito sábia, claro. Quando eu não era índia, eu me olhava no espelho, e isso é trágico, mas é engraçado também, né? Eu me olhava no espelho várias vezes e via o rosto do meu pai falecido, inchado, com as narinas tampadas com algodões, né? E Sim, ficava muito assustada com aquilo. E aí eu saía do espelho. E aí voltava para o espelho e via Jesus Cristo na minha própria imagem. E aí que o meu delírio foi para eu sou a própria salvação do mundo, né? Depois eu fui aprender que realmente, né, esses ícones da humanidade, né, são os preferidos, né? Napoleão, né? é A um gente clássico. isso, né? Exatamente, o seu Napoleão, Jesus Cristo, né? A Xuxa, né? Então eu estava ali realmente com esse delírio megalomaníaco. Junto disso, dessa onipotência toda que eu sentia, eu olhava para as nuvens, por exemplo, e para os pássaros, e eu sentia que no movimento que eles faziam, eu tinha respostas para minhas perguntas. Então eu me sentia muito apaziguada, muito inteira. Entende? Fora quando eu não estava controlando com os meus olhos os pássaros e as nuvens. Então eu tinha certeza que eu tinha esse poder todo. Não foi algo que alguém me disse ou que eu não estava experimentando. Sabe? Eu tinha total. Você está rindo, né, Hugo? Eu tinha total certeza que era seu. É um estado de onipotência. Tô lembrando que quem tem experiência de trabalhar com psicótico vê isso com muita facilidade, né? Vê como isso, a questão do desenho, lembra uma coisa, sabe, de povos primitivos mesmo. Tem essa questão, às vezes, né, da androginia. Tem esses temas que visam uma ideia de completude, totalidade, de onipotência, né? Assim, Exatamente, do completo, né? Do uno, né? Da esse onipotência. completo, É, onipotência. exatamente. O Jung tinha um caso clássico que ele falou lá que ele tinha um paciente psicótico dele que ele falava que olhava para o céu, olhava para o sol. E ele falou que o vento nascia de um cilindro que descia do sol, era um falo solar. Esse psicótico ele sempre via isso. Depois de 4 anos depois, você conhece esse Aham. exemplo? 4 anos depois, o Jung, estudando um livro mega obscuro de alquimia, ele vê esse desenho desse símbolo, um sol com feixe descendo que parecia um falo, né? Uhum, Coisas uhum. grandiosas que sugerem uma totalidade, que é uma tentativa de cura ainda, né? Assim, uma tentativa de integrar alguma coisa dentro de tanta fragmentação, né? Exato, exatamente. E dá um lastro, né, para o próprio corpo, né, essa construção toda. E aí, para fechar essa parte, o meu retorno se deu quando eu viajei com essas amigas da escola, né? Não todas, mas especialmente duas delas. A mãe delas é psicoterapeuta corporal, psicóloga, e aí naquele final de semana no sítio, ela conseguiu, de uma forma que eu nunca mais vou esquecer, de uma forma tão calorosa, acolhedora, né? Como terapeuta que é, como mãe que me trazer de volta, né? Eu digo sempre que foi por conta dessa família escolhida que eu pude voltar, né? Ela ofereceu o próprio corpo
para que eu pudesse sentir o meu corpo no contato com o dela e assim me sentisse em segurança, né, a partir desse laço de confiança para voltar. E aí, aos poucos, e foi o final de semana em Teresópolis e tal, aos poucos, quando eu fui voltando para o Rio, eu fui sentindo o meu corpo chegando de volta, sabe? De uma outra forma, não tão em suspensão como era antes do delírio, mas eu fui chegando, sentindo esse corpo de volta. E isso só foi se concretizar mesmo quando eu fiz a minha primeira formação na análise bioenergética. Eu senti 10 anos depois que agora eu tenho um corpo. Né? Então, demorou um tempo ainda para eu sentir que eu tinha um corpo, mas tudo começou lá, com esse retorno desse delírio. É Fazendo a importante, conta, quando né? foi isso, assim, caramba, então foi na própria Sabesp que você sentiu que isso integrou, então. Exatamente. 10 anos depois, né? É, demorou. E acho que até hoje, né? Estou nesse processo, para não sair por aí. E E, aí, você quer falar? Desculpa. não, não, termina o seu relato, assim, né? Como tem que um relato, assim, muito, muito, muito corajoso, né? Assim, e muito honesto, né? E como que o corpo já foi chegando, de algum jeito ou de outro, como um caminho de reconexão, né? Isso que é muito interessante. Da É, dança para a mãe que acolhia no colo, para eventualmente você chegar no corpo da dança, formação em dança, né? Sempre teve esse elo, mas na psicoterapia corporal mesmo, por si só, né? Eu acho exatamente. que a grande morada não é lá, né? Assim, é aqui. Exato, exatamente. E eu sinto que quando eu fui decidir fazer psicologia, né, eu já sabia que eu queria trabalhar com o corpo, né? Para mim não haveria outra linha senão a psicoterapia corporal. Então, tanto que eu entrei para a faculdade de psicologia junto da Saberge, né? Eu fiz as duas ao mesmo tempo, Uhum. né? Já sabia que era isso que eu queria, com isso que eu queria trabalhar. E aí, só para te situar aqui no meu texto, a gente está no tópico 6, tá? Sim, sim, sim. Tô certinho aqui. Tá. E aí, o que eu queria agora, entrando mais, saindo um pouco desse caso clínico, né, e trazendo mais para o tema da live, né, fazendo esse paralelo com tudo que vocês ouviram para os adolescentes de hoje em dia, eu acho importante colocar quais funções paternas e maternas, né, que deixaram de acontecer no ambiente, no meu ambiente familiar, e que hoje eu vejo que né, em alguns ambientes familiares isso carece também, isso está em falta, né? Por isso que os adolescentes, na minha forma de ver, estão buscando o mundo virtual como uma defesa até, ou como uma saída para esses ambientes disfuncionais. E aí, eu estou chamando aqui, né, de ambientes traumatogênicos, né? Onde realmente tive o contato, né, com situações realmente de estresse crônico, com cenas muito fortes, né? Muito que meu corpo não conseguia integrar, né? Muito no nível sensorial, no nível visual também, né? Tudo que era muito forte e a gente tem como trauma, né? Qualquer coisa, qualquer evento que aconteça que seja maior do que o nosso corpo, seja capaz de se organizar a partir daquele evento. Então, eu tive aí uma cascata de eventos traumáticos por onde eu passei e, por isso, eu precisei sair dessa realidade. Então, eu queria focar nesse ambiente traumatógeno como um trampolim para que os jovens hoje fiquem muito mergulhados, sejam muito capturados por esse mundo virtual. E aí, fazendo só um parênteses, né? Não são só os jovens adolescentes que estão sendo capturados, né? Eu não estou falando que esse uso abusivo das telas acontece só em famílias disfuncionais, não é isso, né? A gente vê hoje uma crise também, por exemplo, entre os idosos que não conseguem fazer mais nada porque estão mergulhados aí nesse mundo virtual. Mas o que eu estou querendo enfatizar é que quanto maior a imprevisibilidade do ambiente,
quanto maior a instabilidade, o quanto mais traumatogênico for o ambiente, mais chances esse jovem tem de entrar no mundo virtual e não voltar, e não investir mais nessa realidade aqui. Então, essa é a minha premissa, né? A minha hipótese, que é o que eu tenho visto por aí, né? Não só na clínica, mas em casos também que eu ouço, né? E aí, o que eu vivi na minha adolescência foi uma situação de total desamparo, né? Uma desnutrição afetiva muito grande, e onde eu fui construindo um corpo completamente vazio, e eu lembro dessa sensação de me sentir muito cansada. Com 10, 12 anos, eu falava, gente, mas é isso mesmo? Eu estou sempre cansada, sempre. Eu me olhava no espelho e falava, antes disso tudo acontecer, né? Mas já cuidando, assumindo responsabilidade pelo meu pai, pela minha mãe, eu falava, gente, mas eu pareço uma velha. Imagina quando eu for velha, se agora eu já estou cansada. Tava isso, dizer. Pensava, pensava. Eu me achava sempre cansada. Tanto que teve uma vez, teve um teatro na primeira escola que eu estudei, e aí alguém tinha que fazer uma velhinha. Eu falava, eu falei, né? Eu vou ser a velhinha. Eu me identificava tanto com essa velha, sabe? Cansada, que eu me coloquei para fazer esse papel. Então, porque era isso, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eu acho que eles tinham uma necessidade de me mostrar todas as feridas deles, né? A minha mãe também ficava horas chorando no sofá. Eu acho que ela era muito deprimida, sabe? Botava uma música quando ela estava sozinha em casa, o que era raro, botava uma música que ocupava a sala toda e ficava horas chorando no sofá. Eu tentava me aproximar, ela era super agressiva. Essa cena que eu falei também do meu pai, na mesma altura que eu, chorando, chorando. Então, eu fui criando um senso de responsabilidade numa inversão de papéis, né? Eu tive que criar uma forma de. Eu realmente acreditava que eu ia salvar meus pais, que era por minha causa que eles iam sobreviver, iam superar a separação. Eu realmente acreditava nisso, de tanto que eles falavam um mal do outro o tempo inteiro, né? E eu ouvia de um lado, ouvia de outro e tentava integrar aquilo tudo. Então, eu era uma adolescente, além de vazia, né, por essa falta de nutrição afetiva mesmo, eu era uma adolescente que me sentia muito abandonada, mas assumia uma responsabilidade muito grande, né? Eu achava que eu tinha que cuidar dos meus pais. Então era comum as pessoas falavam, Silvia, calma, eu estava sempre acelerada, sempre muito preocupada com meus estudos, com a minha mãe, com meu pai, sempre tensa, um corpo sempre muito tenso e nesse estado de alerta, né? Eu lembro, assim, tem fotos minhas que dá para ver assim um olho esbugalhado assim e eu assim, né, completamente assustada, né, tendo que dar conta disso tudo. Então, a minha adolescência e a minha infância também, né, eu não conseguia ter prazer, sabe? Eu não conseguia relaxar, né? Eu lembro que já na faculdade, um pouco mais velha, a galera deixava de estudar, matava a aula para fazer isso ou aquilo, né? Eu com meus 17 anos, não, 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 eu tenho que estudar. Não, 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 eu tenho que estudar. Então, era uma coisa assim para me segurar mesmo, né? Eu criava as minhas regras, né? É o que te ancorava ali, é esse recurso que você conseguiu manter. Exatamente. E E eu tinha uma sensação também, que eu acho que é o que acontece também com os adolescentes hoje, de que tanto meu pai quanto a minha mãe não me conheciam. Eles não faziam a mínima ideia de quem eu era, né? Quais eram os meus anseios, as minhas dúvidas, questões. E eu ouço muito hoje, assim, dos adolescentes fora da clínica, né? Que é meu pai, minha mãe, meus cuidadores não sabem quem eu sou. Eu não tenho com quem conversar, né? Isso é o que a gente mais ouve por aí, né? Então não tem essa aproximação. E justamente também falando do mundo virtual, os adolescentes entram no mundo virtual e os pais ficam aqui fora, os cuidadores ficam aqui fora, não sabem o que está acontecendo ali. Então, acho que é muito importante que esses cuidadores entrem no mundo virtual junto com os adolescentes. Entende? Assim, olha, vou aqui, vamos juntos, né? Me mostra o que você está vendo, vou sentar, vou te orientar, eu vou te mostrar o que eu estou vendo também, né? De ter esse encontro também dos cuidadores com os próprios filhos no mundo Sim, sim. virtual.
né? Acho que isso é muito importante, né? Porque não é um mundo à parte, né? Esse é um mundo só do adolescente e você fica de fora. Não deve ser assim, né? Eu acho que eu comentei com você no momento da nossa conversa, assim, antes, né, prévia, sobre essa série que fez muito sucesso alguns meses atrás, na adolescência. E um dos temas dessa série é exatamente o que você falou, assim, como que o adolescente ele entra nesse mundo virtual que os pais completamente desconhecem. E mostra lá uma história de um adolescente que comete um crime, e os pais vão descobrindo que eles não conheciam o filho que eles tinham. Exatamente, exatamente. Acho que é um momento muito frágil, que assim, também uma das fragilidades da adolescência é essa questão, por exemplo, da autoestima e do valor pessoal. Eu acho que a internet, assim, se a gente numa escola, até os anos 90, né? Nós somos a última geração que teve a infância antes de ter internet. Numa Uhum. escola, a comparação era o coleguinha da turma aqui, no Ah, máximo do meu lado. Na ah, sim. internet, comparação é com milhares e milhões de pessoas. Então, assim, o nível de insegurança e tema de autoestima assim, é muito mais sério, né? E uma coisa que da sua história que eu achei interessante, me parece assim, até pelo lugar que seu pai te colocou, a questão de você se apegar à inteligência, pegar os livros, pegar esse escapismo dos livros, é onde você podia manter um senso de autoestima, de eu tenho um valor. Os adolescentes Exatamente. buscam isso das formas mais tortas, exagerando, né? Dentro desse campo da internet, seja nos jogos que tem comunidades e comunidades infinitas, né? Assim, são formas também de preservar um senso de valor pessoal no meio de um ambiente que está o tempo todo minando esse Exato. senso de identidade muito empobrecido, né? Exatamente, né? E é isso, assim, a pressão que eu sentia por ser a mais inteligente, a gente precisa, não sei, né, não é nem triplicar, é multiplicar não sei quanto, porque é a pressão que os jovens hoje sentem para serem algo, né? Porque todo mundo na internet é algo, né? Todo mundo está lá. Então eu, né, uma simples mortal, preciso ser também. Então, é uma pressão de uma outra ordem. Tanto que hoje, outro dia, eu ouvi a Maria Homem, sabe, aquela psicanalista, ela fala que hoje a gente não usa nem mais a expressão superego, né? Esse que impõe, esse que é da censura. A gente hoje está falando em supraego, né? Que é essa censura, esse ideal, essa exigência por um ideal, porque está todo mundo sempre muito bem e fazendo tudo muito bem no mundo virtual. Então, uma exigência que recai sobre mim, simples mortal, de ter que fazer tão bem também. Né? Então, a gente já fala hoje dessa outra instância, supraego, não é nem superego mais, né? E aí, isso era um ponto que eu queria colocar, né? Além de me sentir cansada, tudo isso que eu falei, é que um outro ponto é que essa diferença, né, que muitas adolescentes vivem hoje, sobretudo com os pais, pai e mãe que se separam, essa diferença entre a casa do meu pai e a casa da minha mãe. Se por um lado, essa grande permissividade que eu vivia na casa da minha mãe me caía como algo confortável, porque eu não suportava todas as regras da casa do meu pai, na casa da minha mãe, eu me vi obrigada quase, né, a criar as minhas próprias regras, porque como era tudo possível, eu me vi lá criando as regras de organização, regras de limpeza. Eu fiquei obsessivamente durante várias vezes limpando o meu quarto. Era uma forma de dar conta de mim mesma, entende? No meio daquela permissividade toda. E, além disso, eu aprendi também. Não, uma outra coisa que eu acho importante colocar é que na casa da minha mãe, apesar de ter toda essa. Apesar não, além de haver toda essa permissividade, qualquer coisa que eu questionasse, porque eu tentava enfrentar a minha mãe de alguma maneira, com meu pai não, eu tinha muito medo, não falava nada. Mas qualquer coisa que eu tentasse questionar ali com a minha mãe, aquelas pessoas todas, etc., ela ficava muito pé da vida, muito raivosa, falava que eu era a chata, que eu não ia casar nunca, que nenhum cara ia me querer de tão chata que eu era, e me chamava sempre de a sabichona da Grécia.
muito peculiar esse adjetivo, né? Porque se o meu pai enaltecia essa mesma característica, mas de uma forma positiva, a minha mãe usava a mesma coisa para me rebaixar. Então isso ficou assim muito forte da minha infância, né? Eu sei ou não sei? Eu sou a sabichona, inteligente ou não sou? Então eu ficava bem confusa, assim, criança, né? Com esses adjetivos. Então, uma outra coisa que eu acho importante também, né? Esse super elogio que hoje eu vejo, né, que muitas crianças recebem, né? Como isso, crianças e adolescentes também. Ah, esse meu filho é o máximo. Ela é isso, ele é aquilo, né? Como isso pode aniquilar um sujeito, né? Tentando chegar nesse ideal que ele ouviu dos pais a vida inteira, né? Dos cuidadores. Então, é só um parênteses aqui que eu acho importante colocar também. E aí, o que ficou para mim dessa convivência com a minha mãe é que num ambiente, né, sem limite, onde o cuidador não consegue dizer não, não consegue colocar nenhum tipo de limite, vai se criando, vai se desenvolvendo um adolescente completamente abandonado subjetivamente, né? Com essa sensação de abandono. Ele não tem uma estrutura, um contorno que possa orientá-lo minimamente a fazer as próprias escolhas. Esse é um adolescente que vai crescer não sabendo lidar com as frustrações, né? Não sabendo lidar com as insatisfações inerentes à própria vida. E aí ele cria um senso de exigência em relação ao mundo, né? E aí é como se o mundo devesse para ele. O tempo todo ele está achando que o mundo me deve. Eu preciso, é a oralidade, né? Na sua expressão mais pura, assim. O mundo me deve, o mundo tem que me atender. Eu não posso ser frustrado, eu não posso estar insatisfeito. E aí, como solução a essa compulsão, na verdade, né, a essa ordem imperativa sobre o mundo virtual entra como assim uma sabe assim, a roupa perfeita, porque no mundo virtual eu posso usufruir daquilo tudo, né, alcançar uma satisfação sem limites. Eu posso tudo ali dentro. Né? Eu não tenho frustrações, né? Se eu mato alguém ou se alguém me mata, eu tenho outra vida nos jogos, né? Ou qualquer coisa que fala que você. Para relacionamento, até para relacionamento. Eu tinha um cliente adolescente que, na época, ela tinha 15 anos, tem tempo isso já. Mas eu achei muito impressionante a dinâmica que ela falava. Ela usava um vocabulário que ela tinha uma vida no on e uma vida no off. Uhum, Ela tinha. Ela era do gênero masculino e tinha um relacionamento fechado com uma outra pessoa, uma outra pessoa no modo online. E ela era solteira e estava buscando um relacionamento com outra pessoa no mundo offline. Mas assim, ela podia viver um outro gênero, uma outra relação, uma outra. Ela podia se reinventar quantas vezes ela quisesse no modo online. É onde ela mantinha o resquício dessa onipotência para não dar com frustração, que é o princípio de realidade, né? Assim, freudianamente falando, é onde a ilusão cai, né? exato, exato. É. Eles conseguem lidar com isso tudo no mundo virtual, né? Esse é o É, perigo, né? Esse é o perigo. Então, dessa parte materna, eu aprendi muito sobre isso, sabe? Que esse tipo de permissividade pode levar a esse tipo de comportamento, né, compulsivo até, né? Não só para o mundo virtual, mas para outras situações de dependência também. E eu sinto que eu reagi a esse abandono materno e paterno não só com um comportamento compulsivo, eu acho que não é só sobre isso, eu não me identifico tanto com esses tipos de comportamento compulsivos, mas mais com um caráter, né, um comportamento mais rígido e evitativo, talvez mais como uma herança da relação com meu pai, né, que me lançava essa expectativa muito exigente de ser mais inteligente, e hoje eu me vejo sendo muito exigente comigo mesma e tenho uma dificuldade, hoje cada vez melhor, mas eu tenho uma dificuldade com as minhas relações, como se o medo, a partir dessa falta de contato com meu pai, como se o medo tivesse permeando todas as minhas relações. Durante muito tempo eu fui muito evitativa,
né, de ficar nesse lugar assim mais recuado em relação às minhas amizades, né? Isso eu vim a amadurecer depois, assim, foi uma conquista, na verdade. E aí hoje, Hugo, a partir desses ambientes disfuncionais que a gente ouve, que a gente fica tomando ciência por aí, eu sinto que alguns cuidadores tentam realmente, né, levar o filho, o adolescente, para um tratamento, para um psicólogo, um psiquiatra, mas mesmo com esse suporte, muitos adolescentes, quando são submetidos algum tipo de restrição ou diminuição do uso das telas, estão surtando ou até mesmo se matando. Isso que eu estou achando muito grave, assim, não é só no Rio, em São Paulo, é aqui na Bahia. Outro dia eu ouvi uma história de um colégio aí no Rio, onde uma pessoa, um adolescente se matou também. Então a coisa está, por isso que eu trouxe esse tema, assim, a coisa está muito grande, sabe? E eu acho que, já passando para outra pergunta, né, falando ainda um pouco dessa pergunta, desculpa, sobre esse ambiente disfuncional, eu acho que as famílias, né, hoje em dia, a gente não tem mais o que a Maria Rita Kell chama de, o que a gente chamava antes de famílias nucleares, hoje a gente está vendo que são famílias tentaculares, né? Os pais, né, pai e mãe se separam, daqui a pouco casa com outra, os meus irmãos convivem, daqui a pouco casa com outra pessoa, e tal, 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 tal. Então, são as famílias que estão mais espalhadas, né? E eu não acho que haja algum problema na separação em si. O que eu observo é que quando os cuidadores se separam, os filhos normalmente servem de objeto de disputa e manipulação entre os adultos, né? E é isso que aconteceu com a gente, né? Os dois brigavam muito, mas é isso que torna um ambiente disfuncional. E aí, eu, por exemplo, que não queria nunca ficar na casa da minha mãe, nem na casa do meu pai, fui passear em outro lugar. Mas o mundo virtual está ali, à mão. Então, se tem alguma coisa acontecendo aqui na casa da minha mãe que eu não dou conta, antes eu ia para a casa do meu pai. Agora eu não preciso. Eu posso ficar na casa da minha mãe porque eu tenho o celular na minha mão. Entende? Então, assim, a coisa tá muito grande porque o que poderia ser uma defesa só está capturando esses jovens, né? Então, isso que eu acho que é o ponto importante, assim, para nós adultos, né? Tomarmos consciência disso. E E também acho que não adianta, né, essa coisa de ficar falando mal da mãe, do pai, um para o outro, essa alienação parental, né? Porque os adolescentes vão chegar nesse momento, como eu falei no início, de desidealizar os pais, né? Isso naturalmente vai acontecer, né? A gente vê assim, saudável isso acontece. exatamente, precisa acontecer, né? Então não há necessidade de ninguém forçar isso, né? E aí, antes da gente encerrar, eu queria falar um pouquinho, Hugo, sobre o que tem de tão atrativo no mundo virtual, né? Que prende os jovens lá, os jovens e a todos nós, né? E aí o mundo virtual, ele pode ser considerado como um espaço transicional, né? Entre mim e o outro. Então, o que era compartilhado nessa realidade aqui, socialmente, né? Partilhado, a gente pode dizer que é confirmado. Então, essa realidade aqui existe. Só que a realidade de lá também existe porque ela é compartilhada. Ela obedece a uma outra lógica, mas ela também existe e ela é confirmada porque é partilhada. E eu acho que é aí que mora o perigo, né? Todo mundo está lá, não é um ou outro, né? Todo mundo partilha dessa mesma realidade. Entende? Eu não quero ficar de fora, né? Ninguém vai querer, muito menos um jovem adolescente, né? Que precisa... Especialmente nos Exatamente. E assim, esse mundo virtual, além disso tudo que a gente já falou, ele dá para o jovem a sensação de pertencimento, eles ganham popularidade, eles são finalmente vistos, né?
e colocados nesse lugar, até às vezes de liderança, tudo que eles não tiveram, ah, Alguns ganham dinheiro, inclusive, muito cedo. exatamente, né? Então, eles vão ganhando esse lugar, né? Só que o problema que eu vejo é que todas essas experiências que eles vão vivendo no mundo virtual não têm um corpo, né? No mundo virtual, eles podem até construir um delírio. Esse personagem, esses avatares que são criados, são realmente inquestionáveis e fazem essa ligação do adolescente com o mundo virtual. Mas eles estão sem corpo. As experiências que eles têm ali não são integradas, né? E eles estão fazendo cada vez mais menos uso desse nosso instrumento corpo, porque eles estão lá o tempo todo e aí não conseguem mais, estão perdendo as habilidades sociais, né? Não conseguem mais falar um oi, bom dia, como vai? A gente repara isso. Contato olho no olho. Eu reparo que, contato no olho, eu acho que um esboço de pensamento linear, início, meio e fim numa frase, já está difícil. Exatamente. Tanta Exatamente. ebulição, tanta desorganização, que eu tenho dificuldade de diálogo com algumas pessoas mais novas, assim, sabe? Não sabem concatenar as ideias, né? É, Uhum. o mínimo de pensamento linear, assim, não tem. Exatamente. Exatamente. E E tem a questão dos filtros também, né? Que algumas meninas, mulheres, né, estão tendo dificuldades de reconhecer a própria imagem no espelho, porque elas criaram uma outra imagem para usar, ser usada no mundo virtual, né? Assim, essas fotos, os filtros, então está havendo uma separação patológica entre essa imagem vista e a imagem sentida, né? Tem até um livro que fala sobre isso, né? Dessas duas imagens. Só para a gente fechar, Hugo, eu acho que já tem pouquíssima gente na sala, é isso mesmo? Ou eu Não estou sei, tendo. não, tem bastante gente. Ah, tá. A galera está aqui ainda. Mas é bom a gente fechando aqui para dar um É, espaço para o pessoal contar alguma coisa. claro. É, nosso último tópico, né, que a gente aqui se organizou é, enfim, o que que eu sinto que pode trazer esses jovens de volta, né? E a partir da minha experiência, como eu falei há pouco, o que me trouxe de volta, sem dúvida, foi essa conseguir restabelecer o contato com o meu próprio corpo a partir de um outro corpo, né, de um laço de confiança. Foi também a arte, né, essa expressão da arte com a dança, isso eu sinto também que me trouxe de volta, foi me trazendo de volta. E, por último, a natureza, né? Naquele final de semana lá que eu fiquei na casa dessas minhas amigas, eu lembro de uma sensação de me sentir una com a vegetação do entorno, e isso me trazia muita paz. Era como se, não, aqui eu pertenço a esse lugar, né? E o jovem procura muito isso, né? Esse senso de pertencimento. Então, tá tudo bem aqui, né? Eu com essa vegetação sou uma só. Acho que não à toa que eu fui procurar a biologia e passei anos no mato, assim, né? Porque eu sempre me senti muito inteira dentro do mato, né? Nas florestas, né? Pelas quais eu passei. E, e aí só uma, então, né? Para juntar o corpo, né? O próprio esse laço social que trouxe meu corpo de volta, o contato com a arte e essa natureza que me fez muito bem. Além disso, eu acho que para os jovens hoje, né, que atravessaram, estão totalmente mergulhados no mundo de lá, eu acho que seria assim de extrema importância uma reorganização desse entorno familiar, que os cuidadores possam olhar para esse jovem, verificar quais são as demandas dele, perguntar como é que é o mundo dele, tentar entrar nesse mundo com ele, e os cuidadores também se trabalharem. Né? Então, em suma, em outras palavras, eu diria que o autocuidado é a pedra angular para um ambiente familiar saudável, né? Que cada um possa olhar para si e ver, né, como estar nessas relações. Muito do que a gente aprende, né? Assim, que em primeiro lugar o autocuidado. Então, acho que isso é importante e que os cuidadores consigam também entender um pouco mais dessa linguagem do corpo do adolescente, né? Um adolescente não vai dormir bem
e acorda do lado de lá. Né? Existem sinais que a gente consegue identificar olhando para o corpo de um adolescente, de um adulto também, né? Que começam a sinalizar: ih, meu filho está esquisito, ih, está diferente. Né? São sinais que começam a aparecer: o contato ocular, os olhos vão ficando diferentes, né? A aceleração da fala, o ritmo do próprio corpo, o gestual. Então, assim, que a gente possa cada vez mais se aproximar desses jovens e, sobretudo, dessa linguagem corporal. Acho que isso também é bem importante, né? A partir de um trabalho pessoal também, né? E, e é só para fechar mesmo, eu queria trazer uma imagem que eu vi do professor da minha filha, né, que eu achei muito bacana e que eu saí da reunião com essa imagem, que é também, ela estava se referindo a crianças de 9 anos, né, mas eu acho que também se aplica aos adolescentes, que é como é que você vai deixar o seu filho, né, como se fosse no centro de uma cidade grande, à noite, sozinho. Então, é isso que representa, essa imagem que representa deixar o seu filho sozinho no mundo virtual. Né? E ele estava falando da importância da gente dar a mão para essa criança, para esse adolescente, e ir para o centro da cidade à noite, numa cidade grande, com essa criança, com esse adolescente. Eu acho que essa imagem também se aplica aos adolescentes, já que, como eu falei no início, ainda são imaturos emocionalmente. Eles precisam de algum tipo de orientação para entrar no mundo virtual, algum tipo de contorno. Não dá para eles, ainda não dá para eles navegarem completamente livres, né? Tentando atenderem essa demanda por satisfação infinita, né? Que é do jovem e que é do mundo virtual. Então, eu só queria trazer essa imagem para fechar. Você tem mais alguma pergunta? Falei para Não, caramba. eu tô acho que tá todo mundo assimilando assim, o conteúdo, a sua fala, que emenda a sua história pessoal, e esse tema tão atual. E eu fico pensando assim, como que é uma fase que sempre foi difícil, a adolescência nunca foi fácil, né? Mas esse agravante da tecnologia, das telas, do universo virtual é recente. A gente não está ainda mensurando a consequência disso, né? Agora que nós clínicos começamos a ver assim, os efeitos disso nas histórias que a gente lida. Né? Esses adolescentes cada vez mais sem corpo, sem vínculos reais, sem experiências saudáveis de frustração, eles vão retraindo. Até o Uhum. ponto que uma das soluções para essa retração é a psicose, é o surto, né? Eu acho que Exato. você vê essa síntese aí de um recorte de uma época que a gente está caminhando ainda, a gente está entendendo o que está acontecendo. Acho que nós lidamos com esse tipo de coisa na linha da frente e a Tá. gente vê isso assim uma forma muito, muito direta, né? Eu não sei se você trabalha especificamente com adolescente ou não, acho que não, mas eu já atendi adolescente, você já atendido adolescente, a gente vê que é isso que está rolando, né? E as pessoas estão crescendo. Como que as pessoas vão adultecer nesse mundo com os desafios, né, que a gente lida, de um mundo cada vez mais competitivo, imprevisível, com o mercado como ele é, como as guerras rolando. Então, assim, não é à toa que o nosso campo cresce cada vez mais, né? Assim, as pessoas estão procurando os cursos de psicologia cada vez mais porque é um recorte de uma geração que está em sofrimento, né? E a gente está Tá. aqui, curiosamente ou não, se usando a tecnologia para conseguir fazer essa ponte aqui, né? Acho que tem uma Exato. imagem que eu pego do Ícaro, né? O mito de Ícaro, que ele pega lá a construção, esqueci lá, que ele está fugindo do labirinto, e é uma metáfora para o uso da tecnologia. Que é a mesma asa que faz a pessoa conseguir levitar e fugir do labirinto, até a metáfora do labirinto aí como lugar de perdição, né? Essa mesma asa, se abusada, pode levar essa onipotência de chegar até o sol e derreter. Então, tecnologia é isso. Pode levar à loucura ou pode criar uma rede que a gente está fazendo aqui, né? Enfim. E nisso, assim, eu sei que já tá tarde, isso aqui vai ficar gravado, né? Teve muita gente chegando na live, isso é interessante até. Alguém quer escrever alguma coisa, alguém quer comentar alguma coisa, basta se manifestar
o cálice para sempre. É só abrir o microfone se alguém quiser, que eu acho que a Silvia foi muito ampla, super interessante o assunto, muito atual, um alerta para os pais e os cuidadores sobre o mundo virtual. Deixa eu ver aqui. O mundo virtual que está mudando as relações sociais de forma brutal. Laís agradeceu o seu relato, esclareceu muita coisa, muito importante. Você iria escrever um livro sobre isso. Como mãe de adolescente, super te agradeço novamente. Isso. Amélia, agradecendo. Obrigado por compartilhar esse um tema tão importante. Amei te ouvir. Fernanda falando. Realmente, Silvia, se você quisesse investir aí em algo do gênero, né? Não, Demanda não falta. assim, coisa para falar não falta, né? Fiquei pensando nessa metáfora que você trouxe, Ícaro, né? De quanto o ambiente virtual é realmente pode ser muito mortífero, né? E como pode também ser um incentivo à criatividade, se a gente souber usar, né? Mas o que eu me pergunto sempre é: será que a gente sabe usar? Será que a gente vai conseguir aprender a usar com parcimônia, né? Mantendo uma distância, né? Ou agora eu vou parar um pouquinho. Será? Eu acredito que não. Eu acredito ainda mais agora com a IA, né? A gente fazendo terapia com IA, psicose de IA, né? Um novo termo que eu aprendi recentemente, né? Então, Tendo casos, né, de pessoas que estão usando a IA para se corroborar surtos psicóticos, né? A pessoa está dando parabéns, Fernando Falcão, Márcia, a pessoa agradecendo. eu que tenho que agradecer, né? E é muita coincidência, né? Eu poder estar aqui falando assim abertamente dessa minha fase da vida, nesse meu momento, né, que eu estou vivendo a minha segunda adolescência, né, 31 anos depois, né, que é o climatério, né, que é algumas pessoas já me falaram, é a segunda adolescência, é a segunda adolescência. Eu falo, uau, agora 31 anos depois estou eu aqui falando sobre a minha primeira adolescência, né? Então é um prazer assim poder, né, compartilhar essa história toda e para pensar o adolescente hoje em dia, né, no mundo virtual, eu fico realmente assim, ando bem preocupada, bem de orelha em pé com essa história toda. Imagino, né? Faz sentido. Silvia, É, olha, em nome da instituição Saberges, a gente te agradece. Eu uhum. te agradeço por ter aceitado o convite, ter se empolgado tanto. Que seja uma participação de outras, né? Fica à vontade, assim, para trocar ideia, né? Eu acho que o tema da psicose por si só é muito interessante. Vejo que você domina esse tema. Pode ser uma coisa para você explorar com diferentes ângulos, né? E isso aqui vai ficar registrado. A ideia é que isso aqui fique no YouTube, que seja um legado seu, nosso, da Saberj, da nossa sociedade. Né? A gente quer investir nisso, que essas aulas, ó, tu fale, que esses bate-papos eles sejam um marco assim na nossa comunidade, para a gente ver o que está sendo produzido, o que está sendo pesquisado. Então, o microfone está aberto, a mesa está aberta, tá? Você querendo conversar de novo, outras pessoas vão surgir também para trazer outros temas interessantes. E a gente quer deixar isso registrado cada vez mais, com as pessoas participando sempre que puderem, tá? Então, te agradeço muito, Silvia. A instituição também Então, te obrigada. agradece, a gente te agradece, tá? E esteja com a gente sempre, você é uma de nós. Você me Uhum. ajudou a estar aqui. Fabiana te agradecendo, uma pessoa que eu É, não estou nome te agradecendo, Mona te agradecendo, todo mundo para você voltar mais vezes, né? tá bem. Vai ficar registrado, pessoal. Silvia volta, sim, tá bom? Podemos Obrigada, fechar. viu, gente? Estarem aqui até agora, quase 10 da noite. Obrigada mesmo. Muito bom. Valeu. Certo, Silvia. Obrigado. Vou dar o stop na gravação aqui. Vamos ver. Ah.